A saúde bucal é parte importante da nossa saúde em geral, mas poucas pessoas dão seu devido valor. É através da boca que conseguimos comunicar e expressar nossos sentimentos. Por isso devemos mantê-la sempre saudável. Uma boca saudável é notada pela ausência de doenças, como cáries, placa bacteriana, tártaro, feridas, manchas, mau hálito, gengivas vermelhas e dentes amarelados. Além disso, boca saudável é aquela que proporciona uma boa mastigação, que consequentemente terá uma boa digestão e uma melhor absorção dos nutrientes. Para uma pessoa ter dentes e gengivas saudáveis, o primeiro passo é que ela tenha uma alimentação balanceada. Então, rica em nutrientes, uma variedade de nutrientes que permitam que ela tenha dentes e gengivas saudáveis, e resistentes a infecções como a cárie e como a gengivite. Então, dos alimentos que fazem bem para os dentes, a gente tem uma variedade. Então, frutas, verduras, legumes ricos em vitaminas, sais minerais, proteínas. Então, todos eles, além de fazer bem para o nosso corpo, fazem bem para os dentes também. Nós temos alguns alimentos que eles auxiliam na limpeza natural dos dentes, ou seja, durante a mastigação eles auxiliam na limpeza dos dentes, que seriam chamados os alimentos detergentes. Então, a gente pode incluir aí a maçã, pera, cenoura, alimentos ricos em fibras, que a gente deve dar preferência para o seu consumo. E para aquelas pessoas que escovam excessivamente os dentes, isso é saudável ou não? O cuidado excessivo, na verdade, tem que ser observado também para não traumatizar a gengiva, Desde que esse cuidado excessivo, essa escovação não esteja machucando a gengiva, não esteja produzindo nenhuma lesão, não há problema nenhum. E então o cuidado, lógico, a pessoa não precisa ficar neurótica com os cuidados dentários, mas ter uma higiene diária para que não esteja problemas em gengivite, cáries ou outros, Isso, o recomendado é pelo menos 3 escovações diárias, Lógico que se for feito mais refeições, pode ser estendido para 4 ou 5, higienes bucal quantidade de higiene bucal por dia, escovação. Então, não precisa ser neurótica, Tá cada 10 minutos no banheiro escovando os dentes, mas assim que é terminada uma refeição, deve proceder a escovação. Os vilões, são aqueles alimentos ricos em carboidratos. Dos carboidratos, a gente destaca principalmente o açúcar, que deve ser consumido com moderação. Então, tudo que contém açúcar, bala, refrigerante, chocolate, doces, bolos, deve ser consumido com moderação e preferencialmente junto com outros alimentos, quer dizer, não em horários esporádicos. Então, dentro de uma refeição. E assim que consumidos, o ideal é que a pessoa já proceda à higiene bucal, faça a escovação correta e o uso do fio dental. As mães devem ficar de olho nas crianças, evitar o consumo exagerado dessas substâncias, e dar preferência a frutas, verduras, que são alimentos mais saudáveis, e que evitam os problemas bucais como a cárie e gengivite. Então, assim, sempre que consumir açúcar, o ideal é que proceda a escovação dos dentes. Doutora, e quais alimentos pigmentam, então, os dentes? Existem líquidos e alimentos que contribuem para a pigmentação? Existem bebidas, como o famoso cafezinho, vinho tinto, chimarrão, chá preto, até mesmo beterraba, açaí, que são alimentos que têm grande quantidade de pigmentação que auxiliam no escurecimento do elemento dentário. Então, para pessoas que gostam dessas substâncias, que não conseguem ficar sem um cafezinho, a dica é que sempre que consumido, seja escovado os dentes. E se não for possível a escovação dos dentes, a dica é fazer um bochecho com água, porque isso reduz a concentração desses pigmentos na cavidade bucal. Doutora, e os cuidados que se devem ter com a gengiva? Porque todo mundo se preocupa com os dentes, mas esquecem da gengiva. Existe um cuidado especial? É basicamente o mesmo, que é realizado com os dentes. Uma boa escovação, sempre tomando cuidado para que a escova não seja muito dura, para não machucar a gengiva, sempre massageando a gengiva. Também os alimentos, porque o açúcar, o problema do açúcar é que ele produz a placa bacteriana. E a placa bacteriana, ela causa problemas não só nos dentes, como a cárie, mas também na gengiva, causando a gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, sempre cuidando para se realizar uma boa escovação e o uso do fio dental.
O clareamento, desde que seja tanto em casa ou no consultório, ele deve ser supervisionado por um dentista, né? Então, desde que o dentista esteja acompanhando, ele pode ser realizado com mínimos riscos, né? Lógico que para fazer o clareamento, tanto em casa quanto no consultório, usa-se um ácido, né? Então, tem pessoas que têm uma certa sensibilidade, mas como eu disse, o dentista vai estar acompanhando e ele vai saber conduzir o tratamento da melhor forma para o paciente. E existe algum risco sendo feito em casa, já que é um ácido, é feito uma plaquinha? Existe algum risco nisso ou não? O risco é mínimo porque, como a plaquinha é feita sob medida para o paciente, então o ácido fica concentrado na superfície dentária, dificulta a deglutição, né? O problema seria engolir ou entrar em contato com outras partes da cavidade bucal, mas como a plaquinha é individual, é feita para cada paciente, então esse risco é mínimo. Durante o clareamento, pacientes têm uma sensibilidade um pouquinho maior, mas logo depois que terminar, isso já retorna ao normal. E as pessoas que têm sensibilidade já antes de fazer clareamento, têm esse problema com quente e frio, existe como fazer uma manutenção para que não haja esse incômodo diário? A sensibilidade ela pode ser controlada de algumas maneiras, né? Como o uso do flúor. Então, sempre o dentista ele pode prescrever ou aplicar dentro do consultório para que essa pessoa tenha menos sensibilidade. Para pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos, aqueles que corrigem a posição dos dentes e dos ossos maxilares, o cuidado é ainda maior, pois a limpeza torna-se mais difícil com a presença do aparelho. Pacientes que usam o aparelho ortodôntico têm maior facilidade de acúmulo de alimentos, né? Então tem que ter uma escovação específica para esse caso, e pacientes que usam prótese também, né? Tem algumas dicas, né? Usar algumas escovas específicas que se encontram no mercado, tanto para o aparelho quanto para pacientes que usam prótese, que melhor auxiliam nesse procedimento. Consumir alimentos saudáveis, né? Sempre que terminar uma refeição, fazer escovação e uso do fio dental, visitar o dentista pelo menos a cada 6 meses. Então, dessa forma, a pessoa vai ter uma boa saúde bucal.